Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Deus abençoe a vida de cada um. Você que está sempre nos prestigiando, acompanhando os vídeos aqui do canal. Deus muito abençoe. Que Deus ele retribua muito por esse carinho, pela sua amizade e por estar sempre com a gente. Bom, o assunto de hoje, pastores que você não deve dar ouvidos. Não podemos generalizar, não podemos dizer que todos os pastores são mercenários, que todos os pastores são aproveitadores. Esse não é o objetivo do vídeo. Mas existem sim pastores que você não deve dar ouvidos. Bom, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu comentário, curta, compartilhe. E se gostar da mensagem, dá aquele like. Ovelhas são criaturas que precisam de muito cuidado. O trabalho do pastor é cuidar das ovelhas e guiá-las. Na Bíblia, os líderes são comparados com pastores, porque guiam e cuidam do povo. Pastores que você não deve dar ouvidos, é o tema de hoje. Vamos meditar na palavra de Deus. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios 4, versículos 11 e 12. Não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito, mas à luz da Bíblia podemos entender claramente que alguns homens não estão preparados e tão pouco comprometidos com suas ovelhas. Vejamos em 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. O homem de Deus está sempre preparado, não importa o tempo e situação. O pastor que segue a Cristo sempre vem com uma palavra de fé e esperança para as suas ovelhas. O verdadeiro pastor tem algumas características. Ele é fiel a Cristo, ele segue a Cristo, dá bom testemunho, é um bom marido, bom pai, paciente e segue fielmente a doutrina bíblica. O pastor que é fiel às Escrituras jamais vai explorar as ovelhas, maltratá-las. Afinal de contas, quem ama, cuida. A igreja não é fonte de lucro, e sim um lugar consagrado a Deus. Um lugar onde Deus deve ser o centro de tudo, não o homem. É um lugar onde devemos ter reverência, até mesmo na forma de se vestir. Um lugar de ordem e decência. O dinheiro é necessário, a obra precisa, mas não deve ser o centro da nossa vida, muito menos na igreja. Tem muitos vigaristas dentro das igrejas se passando por pastor. E eu já vi muitos desses pastores usando a Bíblia e ainda tudo fora de contexto, forçando os fiéis a dizimar ou ofertar na igreja e ainda assustando os fiéis, dizendo que quem não dá o dízimo está roubando a Deus e será amaldiçoado, assustando as pessoas. Há casos até na justiça de pessoas que caíram na conversa desses falsos pastores e deram tudo que tinham, perderam tudo. Vamos ver aqui o que disse Jesus em João 2,16. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Igreja não é comércio, não é mercado, não é loja de conveniência. É preciso muita seriedade quando se trata de dinheiro. Deus é dono de tudo, o provedor de todas as coisas. Existem sim muitas igrejas sérias neste mundo. E Deus nunca deixou essas igrejas desamparadas. Igreja não é empresa. É lugar de restauração, de mudança de vida. Lugar de aprender mais a palavra de Deus. Onde somos exortados, edificados. Onde o centro é Cristo. Onde ouvimos as boas novas de salvação. Tem muitos homens imorais nos púlpitos, enganando os fiéis com profecias que nunca acontecem e dizendo coisas que Deus
não mandou dizer. Então fiquem alertas, pois a palavra de Deus diz assim: se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Deuteronômio 18:22. Fuja desse tipo de pastor que vive manipulando as ovelhas, falando mentiras, vive na imoralidade. Corra! Não dê ouvidos. Não é difícil de perceber o falso do verdadeiro. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Existem homens de Deus que são bênçãos na vida da igreja, que pregam a verdade e que seguem a Cristo. Graças a Deus. Homens esses que cumprem fielmente com o ide de Jesus. Pelos frutos se conhece a árvore. Não se engane com os falsos profetas. Pela graça de Deus, tem muitas igrejas boas, bons pastores e comprometidos com o evangelho, a salvação de almas. Homens usados por Deus que cumprem o ministério com fidelidade ao Senhor. Glória a Deus por isso. Não podemos generalizar, pois muitos remanescentes fiéis não se dobram ao Deus deste século, o dinheiro. Meu irmão, Deus seja contigo, que Deus abençoe a todos. Como eu disse, não podemos generalizar. A gente não pode vir aqui na internet dizer que toda igreja é ruim, que todo pastor não presta. Eu já ouvi muitos dizerem que todo pastor é ladrão, e não é bem isso. A gente tem que ter consciência do que a gente fala. Existem sim homens de Deus pregando a palavra, vivendo a verdade, homens de Deus que seguem a verdade e que pregam a sã doutrina. Então a gente sim, esses homens, esses pastores que pregam a verdade, que pregam a sã doutrina, a gente deve dar ouvidos. Claro, ouvir a verdade, ouvir a palavra de Deus. Bom, se você gostou da mensagem, dá aquele like, curta, compartilhe. Vamos levar a palavra de Deus a mais pessoas. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu comentário. Deus muito abençoe. É um privilégio ter você com a gente aqui no canal. Sou grato pelo seu carinho, a sua amizade, por você estar sempre acompanhando os nossos vídeos, o qual eu agradeço. Que Deus o abençoe sempre. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.